alunos mais uma vez e hoje nós convidamos a todos para darmos um mergulho na cultura de DevOps. Mas antes vamos falar um pouquinho do nosso site futureschool.ead.com.br. Nós temos aqui centenas de vídeos sobre banco de dados, sobre cloud, sobre Java, sobre HTML, CSS, JavaScript, Node, lógica de programação. Temos o curso de Mainframe, onde nós disponibilizamos o ambiente Mainframe gratuitamente. Temos o curso de Python e temos curso de tecnologia, onde nós temos o curso da metodologia ágil, do ChatGPT, de inteligência artificial, design thinking, UX UI, machine learning, deep learning. E agora nós vamos acrescentar aqui curso de DevOps. Tá? Então vocês estão convidados. Todas as nossas apostilas são gratuitas. Neste endereço aqui, GitHub, Jorge Gil 1905, apostila das aulas. Convidamos a todos a assistirem a nossas aulas e, se puderem, até se inscrever no nosso canal. Para iniciarmos, vamos primeiro explicar. DevOps é a junção de Dev de desenvolvimento e Ops de operação. Mas o que é DevOps? É uma metodologia fundamentada em uma cultura para que possibilite entregas rápidas e confiáveis de software, que utiliza diversas ferramentas. Também se utiliza da metodologia ágil. Embora a metodologia ágil tivesse a sua origem no Manifesto Ágil, o DevOps, por sua vez, não teve origem em um manifesto qualquer. Ele é um mindset, ou, se preferir, é uma cultura de melhoria de entrega de software, que visa a interação dos times de desenvolvimento de operação. E a metodologia ágil tem um papel importante no DevOps. O DevOps visa a união das equipes, também a comunicação e a sinergia, a colaboração, o entrosamento e uma interação contínua, a monitoração das aplicações. Quais são as características da cultura de DevOps? É uma cultura colaborativa de facilitação, transparência e confiança. Tem uma revisão de código, programação em pares, gestão de mudança e segurança contínua. Pipeline de implantação, automação de testes e TDD. Microserviços, API, infraestrutura de código, releases de baixo risco, injeção de falhas, telemetria, experimentação, feedback contínuo, testes A/B, integração contínua, entrega contínua, implantação contínua. Utiliza o Learning, o Scrum, definição de ponto, Kanban, XP, Kata e teoria das restrições. Mas vamos falar um pouco mais que é essa cultura de DevOps. Nós iremos abordar as seguintes características que ele veio para resolver aquelas questões daquelas frases que nós normalmente ouvimos na área de desenvolvimento, na área de produção. Está pronto, só falta testar. Na minha máquina funcionou. O problema não é aqui, o problema é lá. Tem um probleminha, mas eu já estou resolvendo. As frases que são comuns no dia a dia de um desenvolvedor ou de um profissional que trabalha na produção, o DevOps procura eliminar. Vamos ver o background de um
DevOps. Planejamento. Nessa fase, um DevOps define as tecnologias, o negócio, a arquitetura, a infraestrutura, a segurança e até performance. Codificação. A linguagem, a necessidade de negócio, também a tecnologia. Build. A preparação da minha factory para implantação. Testes. TDD. Ele pode usar o TDD, nós vamos falar um pouco disso. É uma cultura que se aplica a qualquer projeto. Release. Versão do meu projeto. Nós temos lá uma pipeline onde a gente tem uma esteira, né, que nós vamos caminhando até a implantação, para então fazermos o deploy, que é a minha implantação da minha factory. E operação, onde nós, depois de implantado, fazemos o monitoramento. Mas como que essa cultura de DevOps facilita o nosso trabalho? Primeiro, ela ajuda a prevenir, a mitigar e a corrigir os erros existentes em nosso sistema. Também ela ajuda a eliminar e identificar os gargalos do nosso sistema. Ela facilita a colaboração e a união do grupo. Ela prega um aprendizado constante e entregas constantes também. Ela prega tocar no lugar do outro e a colaboração entre todos os componentes das equipes. Muitas empresas adotam o DevOps como sendo o SRE. SRE é Site Reliability Engineering, que seria engenharia de confiabilidade de site. Dentro do SRE nós temos o SLA, o SLO e o SLI. O SLA é aquele acordo para a solução dos problemas que as empresas fazem. Então, o SLO é o objetivo a ser alcançado. E o SLI é a coleta de informações. Então, esse profissional de SRE é um DevOps também. Vamos dar uma olhada aqui num pipeline de um DevOps. Então, nós temos a codificação, nós executamos um build, fazemos um deploy. Esse deploy, primeiramente, é para um ambiente de stage, que muitos chamam esse ambiente de homologação. E depois nós fazemos o deploy para a produção, onde é utilizada pelo usuário final. Para executarmos todos esses processos, nós utilizamos diversas ferramentas. Nós vamos falar aqui de algumas ferramentas. Isso não quer dizer que todo DevOps tem que conhecer todas essas ferramentas. Nós temos que conhecer aquelas ferramentas que são utilizadas na nossa empresa. As empresas não utilizam todas elas, mas as principais ferramentas são essas que nós veremos agora. Para codificação, nós usamos o Confluence, o Jira e o Git. Para deploy, nós usamos DCOS, que é um gerenciador de data centers, usamos o Docker, usamos a AWS. Na parte operacional, nós usamos o Chef, que é para automação de servidores, usamos o Ansible, que serve para provisionar recursos na nuvem, usamos o Kubernetes, que serve para controlar e interligar instâncias do Docker. Para monitorar, usamos o Nagios, monitora sistemas e redes, o Splunk e o Datadog. Para os releases, nós usamos o Jenkins, que é uma
ferramenta de auxílio ao desenvolvimento de software, e também o Codeship. Para teste, nós usamos o JUnity e o SE. São frameworks de testes unitários para Java. Para build, nós usamos o Maven e o SBT, que são ferramentas de gerenciamento de builds de projeto. Mas o DevOps também trabalha com segurança. Foi criada uma nomenclatura para a parte de segurança do DevOps, que é o DevSecOps. Ele trabalha com integração de segurança, trabalha na parte de codificação, segurança contínua, segurança de cloud e segurança dos colaboradores. Vamos então fazer aqui um roadmap para aquele que quer ser um DevOps. Tem que conhecer Linux. Importante que conheça o Shell Script, que saiba fazer uma extração de logs no Linux. Tem que conhecer linguagens de programação. O Python é uma excelente linguagem para o DevOps trabalhar, e o Ruby também é outra linguagem importante para quem quer ser um DevOps. Tem que conhecer do GitHub. GitHub local tem que saber um git init, um git add, um git commit. Também, para subir para o servidor Git, saber um git pull, um git push. De Git, só isso basta? Não. Importante conhecer o Git Actions. Ele possibilita controlar os nossos deploys. Também é importante que nós conheçamos de Cloud. É uma das certificações importantes para um DevOps. Mas qual certificação que eu devo tirar? Depende da empresa que você está trabalhando, com que ela trabalha. Vamos falar aqui 3 das mais importantes: o Amazon Web Service, AWS, o Azure da Microsoft e o Google Cloud da Google. E o que mais um DevOps precisa conhecer? De Docker, de containers, criar uma imagem, instanciar uma imagem. Quando nós falamos em Docker, nós falamos de imagem, não confundamos com uma fotografia, uma imagem. Uma imagem é uma cópia de uma máquina ou de um aplicativo em que nós podemos levar para qualquer ambiente e ela vai funcionar perfeitamente. Então nós precisamos saber instanciar um container em Docker, uma imagem, enfim. Kubernetes. Muitas vezes a empresa tem diversos containers e esses containers precisam se conversar. O Kubernetes possibilita essa interligação dos containers. Então é importante também que conheçamos de Kubernetes. Microserviços. A metodologia ágil possibilitou entregas mais rápidas e constantes através dos microserviços. Antigamente nós trabalhávamos com o desenvolvimento de sistemas monolíticos. Quer dizer, a pessoa queria um sistema, ia se fazer o planejamento do sistema, toda a documentação, depois de um tempo ia passar por desenvolvimento, e aí ela só recebia o sistema quando tivesse tudo pronto. Esse é um sistema monolítico. Hoje, com a metodologia ágil, trabalha-se com microserviços, aonde nós trabalhamos funcionalidade por funcionalidade e vamos entregando esses, vamos dizer assim, pedaços, um a um. O Jenkins, como essas entregas que nós falamos são constantes,
nós precisamos de ferramentas para facilitar para nós esses deploys, para facilitar a implantação dos nossos projetos. Essa é uma ferramenta que controla e automatiza os nossos deploys. TDD é uma cultura que se aplica a qualquer projeto de teste. Ele nos facilita a fazermos os nossos testes. Teste integrado, teste unitário, teste de performance, teste de usabilidade, tudo isso. Agora nós vamos falar então do Terraform. Uma linguagem de programação declarativa, utilizada para criar recursos e providers em cloud, também em Kubernetes. Ela trabalha com aquela infraestrutura como código. Também o DevOps deve conhecer as ferramentas Jira, Confluence e até mesmo o Octane, que auxiliam no desenvolvimento das aplicações. É importante conhecer o Grafana para criar dashboards, e o Grafana usa o Prometheus para conexão entre o Grafana e as aplicações, para extrair de lá os logs, acompanhar processamento, dar mensagens de erro, enfim. Conhecer do Elasticsearch e do Kafka. Os DevOps em geral utilizam a metodologia ágil, que tem como premissa trabalhar os indivíduos, as interações, deixar o software em funcionamento, trabalha a colaboração com o cliente e trabalha na resposta às mudanças. Também o DevOps tem que conhecer do CI e do CD. CI é Continuous Integration. É como se ele fosse um gateway que possibilitasse uma integração contínua através de processos automáticos para garantir a qualidade do código. São integrações contínuas que têm também entregas contínuas e deploys contínuos. Aqui nós temos o CI, representado através da codificação, com merges, com builds e testes. E depois nós temos o CD, que vem com as implementações, as implantações. O DevOps também tem que conhecer de IAC, Infraestrutura as Code, onde nós documentamos toda a infraestrutura, e ela é uma metodologia para controle de versões que controla redes, máquinas virtuais, balanceadores, virtualização, container e disponibilização de ambientes. Algumas empresas trabalham com multi-cloud, então a pessoa tem que conhecer os principais clouds, né? Google Cloud, Azure e AWS. E utilizar também o Terraform, que facilita na criação dos recursos em cloud, dentro dos providers, também trabalhando com Kubernetes. Para finalizarmos, nós vamos falar do gerente. Uma gerência não está exatamente envolvida com os procedimentos DevOps, mas é importante a presença do gerente, não para os procedimentos DevOps, mas para as tarefas que não são inerentes ao DevOps. Por exemplo, dirigir
as equipes na admissão, demissão, nas promoções dos funcionários, no controle das férias, das licenças, tá? Resolver os conflitos pessoais dentro da equipe, também aqueles conflitos com outras equipes. Nas atividades DevOps, os gerentes realmente não têm participação, mas como equipe é importante a participação da gerência. Bem, meus amigos, esta foi uma coletânea sobre DevOps. Nós agradecemos a presença de vocês. Gostaríamos de dizer que nós colocaremos na descrição os links dos outros vídeos que nós temos, para quem quer ver um pouco mais de cloud, de Linux, de Docker, de metodologia ágil e outros cursos que nós falamos no início. Tá? Gostaríamos, para encerrar, de lembrar que nós devemos sempre fazer o bem, não importando a quem, por amor ao bem. Não fazer o bem já é o mal. Esperamos que vocês tenham gostado e até a próxima.